Bom, o Botafogo joga contra o Madureira amanhã. E o time deve ter novidade na zaga, né? Nessa partida que vai ser disputada em Cariacica. A tranquilidade de ver a zaga titular em campo durou só 3 minutos. Levou a banda ali o Bastos. Tá sentindo. Recuperado de um problema muscular que o tirou de combate por mais de 2 meses, Bastos estreava na temporada diante do Nova Iguaçu na quinta-feira. Mas uma pancada no joelho fez com que ele precisasse ser substituído logo no comecinho do jogo. Muito preocupante, muito mesmo. É um cara que é incontestável na zaga, ele e o Barbosa. Não tem condições de ser uns caras desses ficar de fora. Bastos vai ser reavaliado nos próximos dias. E o garoto Serafim, que substituiu o angolano, também deixou o campo com dores. O gramado ontem estava ridículo, não tinha condições de um time profissional atuar num campo daquele ali. Tivemos vários jogadores que saíram lesionados e, infelizmente, o Botafogo também tem que repor essas peças que estão perdendo, né? Lucas Alter, que fez dupla com Alexander Barbosa nos primeiros jogos do elenco principal no ano, se transferiu para o Vitória e já se despediu do grupo. O Botafogo ainda aguarda a chegada do zagueiro Jair, promessa das categorias de base do Santos. Ele está com a seleção sub-20 que disputa o Sul-Americano e, de acordo com o clube, se apresenta quando o torneio terminar. A boa notícia é que pelo menos um reforço para o setor está pronto para estrear. David Ricardo foi regularizado e fica à disposição para a partida contra o Madureira amanhã. Já vi um pouco dos lances dele, é um zagueiro muito bom, muito promissor. A gente espera que a gente confia no scout do Botafogo, que já que em 2024 fez uma ótima busca nisso, então a gente confia bastante nisso. E amanhã aqui na tela da Band tem o atual campeão brasileiro, Botafogo, que vai enfrentar o Madureira. Então, bora entrar agora e falar sobre Campeonato Carioca. O domingo será de emoções na tela da Band. A partir das 4 da tarde, o Botafogo encara o Madureira no estádio Kleber Andrade, em Cariacica, no Espírito Santo. Para vencer mais uma no Campeonato Carioca, o técnico Carlos Leiria terá que quebrar a cabeça para montar o time titular. Isso porque 4 jogadores sentiram lesões no duelo diante do Nova Iguaçu, na última rodada do Campeonato Carioca. Bastos sofreu uma pancada no joelho. O jovem Serafim, que entrou em seu lugar, sentiu dores na lombar. Vitinho teve um problema na virilha, enquanto o Arthur teve uma lesão no músculo posterior da coxa. Com todos esses problemas, Carlos Leiria terá de recorrer mais uma vez aos atletas da base. Eles estão correspondendo, eles têm se mostrado preparados para esse momento, eles estão tendo uma minutagem muito boa, isso vai ser importante para a evolução deles. O lateral esquerdo, Alex Telles, sofreu um corte no pé que o tirou da última partida. A tendência, no entanto, é que ele esteja à disposição. Entre um desfalque e outro, o Botafogo trata o jogo deste domingo como uma decisão. Se vencer, o Glorioso se consolida no G4 e pode voltar a uma semifinal de estadual depois de 2 temporadas. E para comentar muito futebol aqui no nosso Band Esporte Clube, ele, Andrei Matos. Tudo bem, dona Kalinka? Que tá chegando? Tô aqui, tô brincando com a bola aqui, né? O mínimo que eu sei fazer, né? Só ficar brincandinho aqui, rolar de um lado pro outro. Pelo amor de Deus, que de cuidado. resto... Não, tudo bem. Vai ficar comigo aqui. Tudo bem, dona Kalinka? Bom dia. Boa tarde. Falaram bom dia, agora é boa tarde, que já passou do meio-dia, meio-dia e 11 neste momento. É, mas como disse a Mimi, eu também não almocei, mas boa tarde pra você que tá nos acompanhando de todo o Brasil. O clube agora pro Brasil inteiro. E a gente fala de Campeonato Carioca, né, cara? E o fogão sem técnico, hein? Menina, olha só, a gente elogia bastante, né, a SAF do Botafogo, o John Textor, né, essa figura que acabou sendo aí símbolo, né, dessa reestruturação do Botafogo, de investimento, de tudo. Mas a gente tem que criticar também, cara. Não dá para o John Textor achar que a exceção é a regra. No ano passado, ele esperou o Arthur Jorge para poder fazer aí, né, a campanha histórica que fez. Mas tinha o Arthur Jorge como uma figura central, como, vou esperar esse cara aqui, porque ele vai me entregar tudo que eu tô precisando. Funcionou. Nesse ano, funcionou. Nesse ano, ele já movimentou aí o mercado de técnicos de todos os estilos. Foi do André Jardine, passando pelo Rafa Benítez, aí agora foi consultar o Tite e ninguém quer sentar, talvez, na cadeira mais desejada do futebol brasileiro, que é do atual campeão brasileiro e do campeão da Libertadores. E o time trata aí, né, essa demora com naturalidade. E não dá para naturalizar. Por que você acha que está acontecendo isso, Andrei? Eu acho que fica muito na figura do John Textor, né? Ele centraliza, né, essa questão de definir o técnico. Então eu acho que
é positivo quando ele centraliza para poder fazer esses investimentos e trazer os reforços, mas ninguém é perfeito. Então ele também tem problemas, também tem aí as suas dificuldades e precisaria ouvir mais, precisaria entender melhor qual é a proposta. A gente vê que o John Textor quer esse time jogando para frente, esse time, né, pressionando com o que fez no ano passado, mas perdeu 2 peças importantes e perdeu o treinador. Então assim, ele tem que definir logo, porque a gente já está em fevereiro. Ai, Andrei, é muito cedo, só jogou o Campeonato Carioca. Mas a Supercopa da semana passada, que a gente falou por aqui, o Botafogo foi engolido na bola pelo Flamengo. Você não esperava isso, né? Exatamente, inclusive fui cobrado, tá? Meu pai, assim que terminou o jogo, meu pai flamenguista, falou: quanto que você tinha falado lá mesmo no deck que ia ser o jogo, filhão? Eu falei: pai, palpite não é torcida. Eu achei que o Botafogo ia jogar bem e acabou sendo engolido pelo Flamengo, que já a gente vai falar por aqui. Então é isso. Eu acho que o John Textor não pode, né, ir pela exceção achando que ela é a regra. Tem que definir logo o que quer para a temporada, porque o tempo está passando e já tem a Recopa Sul-Americana, já começa o Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e ainda não tem o comandante. Quem é que vai botar isso aqui para rolar? Fala, rapaziada, vamos pro pré-jogo de Botafogo e Madureira. Temos aqui um trecho que a gente pegou no outro canal aí, Revista Botafogo, tá? Esse trecho da mídia portuguesa falando sobre a venda de Rollraiser para o Botafogo e até meio que cornetando o Bruno Lage um pouquinho por não ter dado minutos a ele no Benfica, não ter dado a ele minutos, né, mais tempo de jogo no Benfica. Temos aqui TF, temos Band, temos Globo Esporte, tudo sobre Botafogo e Madureira e também sobre o mercado, sobre Leiria, que está deixando insatisfação em alguns jogadores e tudo mais. Ó, antes de começar o vídeo, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho para receber avisos sempre que tiver vídeo novo no canal Notícias do Fogão, tá? Área de membros, 4 planos de 3, de 5, de 15, vários valores diferentes. Isso ajuda muito a gente a manter a estrutura que a gente tem aqui e fazer um bom serviço todos os dias para vocês. Vamos lá, sem mais delongas, vamos pro vídeo. O Botafogo já está com 2 contratações bastante encaminhadas, a do Rollraiser e também a do Nathan Fernandes. O Nathan Fernandes um passo à frente em relação ao Rollraiser, mas se tudo der certo, o Botafogo terá mais 2 reforços para o setor ofensivo. E com isso, já são 3 jogadores do meio para frente. Juan Cruz, que deve estrear na próxima semana, já está treinando no Espaço Lunier. Rollraiser, que se tudo der certo, deve vir ao Brasil ainda nesta semana, deve chegar tudo dando certo e sendo inscrito já pensando na final da Recopa Sul-Americana. O Nathan Fernandes viria após o Sul-Americano Sub-20, assim como o Jair, jogador que também está com a seleção brasileira. E o Botafogo tem algumas outras negociações acontecendo. Aí você vai fazer uma pergunta: TF, quantos reforços ainda podem vir? É muito difícil você cravar quantos reforços virão. Bitelo, você tem uma negociação que está acontecendo, assim como o Santi Rodrigues. Essa um pouco mais complexa, porque você tem que resolver a situação com a equipe norte-americana do New York City, a respeito de valores, e também com o jogador, que pelo que a gente sabe não está pedindo baixo para jogar no futebol brasileiro. Então você tem todas essas circunstâncias. Com o Bitelo já está tudo certo. O Bitelo é um jogador que está certíssimo. Se você resolver todas as questões com a equipe do Dinamo de Moscou, o Bitelo será jogador do Botafogo, porque essa negociação já acontece há algum tempo e todos os pormenores já estão ajustados. Com isso, um acerto pode acontecer a qualquer momento se houver uma boa vontade da equipe de Moscou. E além disso, o Botafogo está no mercado com outras possibilidades de negócio. Você pode trazer, no meu entendimento, isso não é uma informação e sim uma opinião, acho que mais 2 reforços, 2 ou 3 no máximo nessa janela de transferências. Você traria o Bitelo, talvez você possa buscar um ponta mais de velocidade, se tem a situação no Mosqueira, que é uma negociação complexa com a equipe do Red Bull Bragantino, mas acontece essa negociação com a equipe de Bragança Paulista, e você teria o seu elenco formado para o primeiro semestre. Se todas essas negociações forem findadas com sucesso, no meu entendimento, o Botafogo passa a ter um elenco muito forte para esta temporada. Você teria ali o Bitelo, que é um excelente jogador, se a negociação for encerrada. Você, para o lado direito de ataque, teria Arthur e também Rollraiser, 2 jogadores com esse poder de levar para dentro e baterem, jogadores que têm uma técnica refinada. Pelo lado esquerdo do ataque, você teria Matheus Martins, podendo ser o Bitelo, esse jogador para jogar pelo lado esquerdo também, mais o Nathan Fernandes. Por dentro, você teria o Savarino, o Bitelo podendo fazer essa posição de um meia mais de ataque, o Rollraiser também podendo. Mas se o Botafogo, e eu acho que isso vai acontecer, quiser, pode ir atrás também de mais um meia. Fora o nosso meio campo ali, jogadores entre primeiro volante e segundos volantes, que são bem fortes. E com isso,
o Botafogo tem um elenco bastante interessante para toda a temporada. E às 16 horas em Cariacica, Botafogo e Madureira. Mais uma rodada do Campeonato Estadual. O Botafogo, caso vença, a equipe do subúrbio carioca estará praticamente encaminhada para a próxima fase da competição. Estará classificado entre os 4 primeiros colocados, mesmo com Leiria. E a tendência é que você tenha um time alternativo para enfrentar a equipe do subúrbio do Rio. O Botafogo viajou com algumas peças, algumas ficaram no Rio, principalmente o Bastos, que ontem passou por exames clínicos para entender qual é a gravidade da sua lesão, e vamos descobrir no decorrer do dia qual foi essa gravidade. E além disso, o Botafogo poderá ter ali, talvez, a estreia do David Ricardo e do goleiro Léo Link, isso dependendo da boa vontade de Carlos Leiria. Para falar um pouquinho sobre a equipe do Madureira, chamo o Leonardo Dantas. Oi, TF, tudo bem? Vamos então para a análise do Madureira, adversário do Botafogo nesse domingão. O tricolor suburbano está em 10º lugar, começou a rodada em 9º, mas como teve Boa Vista e Portuguesa nesse sábado, qualquer resultado já ia tirar uma posição do tricolor suburbano de qualquer modo. O Madureira tem 9 pontos, 2 vitórias, 3 empates, 3 derrotas. 5 gols marcados apenas, o segundo pior ataque da competição, à frente apenas do Bangu, e 6 gols sofridos, que é um número até legal para um time pequeno com 8 rodadas disputadas até aqui. Vamos lá, a análise defensiva do Madureira é de muito mais pontos negativos do que positivos. O Madureira costuma jogar com uma linha alta, bloco compacto, tentando levar o máximo possível de jogadores para meio frente, o que torna o contra-ataque uma arma muito perigosa para a sua própria defesa. E isso é agravado por 2 questões. Primeiro, laterais ofensivos. Tanto o Celcinho pela direita, que é o mais ofensivo deles, quanto o Evandro pelo lado esquerdo, que fez um belíssimo jogo contra o Fluminense, por exemplo, nesse mesmo estádio Kleber Andrade, onde Madureira e Botafogo se enfrentam nesse domingo. Isso ajuda a deixar a defesa exposta, porque eles têm pouca recomposição, são caras que jogam bastante de forma avançada. Isso estoura muito, claro, na dupla de zaga, que acaba ficando com pouca proteção de meio campo também, porque o Lindoso, que é um dos 2 volantes, participa muito mais da criação. Ele é muito mais uma dupla do Marcelo, que é o camisa 10, do que do Vagninho, o outro volante. Então, de forma geral, falta esse poder de marcação para dar sustentação à linha defensiva. Então essa defesa do time do Madureira fica muito exposta quando vem o contra-ataque. Botafogo, nesses jogos iniciais do elenco principal, tem apostado muito nessa bola longa. Quase um jogo de uma nota só, inclusive. Mas pode ser importante nesse jogo contra o Madureira, que já tem esse tipo de deficiência defensiva. Mas há algo importante para a gente destacar aqui. O Madureira tem esse esquema contra os seus pares, contra os outros pequenos. E, já falei aqui, né? 6 gols sofridos apenas, dá para dizer que é um sistema defensivo que funciona. Apesar desses problemas aqui que eu elenquei, tem sofrido poucos gols. O X da questão é que contra os grandes, o Madureira muda o jeito de jogar. Não sobe o bloco, não eleva as suas linhas, não libera tanto os laterais e traz um volante para dar sustentação de forma fixa para a sua linha defensiva. Que às vezes joga com 2, 3, porque os laterais sobem, mas que contra os grandes, até aqui jogou contra Vasco e contra Fluminense, é uma linha de 5, com um volante fixo ali atrás, segurando sempre que pode e sai só na boa no contra-ataque. Então é claro que a gente vai ter um Madureira bem menos exposto contra o Botafogo do que em partidas contra Maricá e Sampaio Corrêa, por exemplo. Essa balança precisa ser feita, mas ficam aqui as 2 possibilidades do que o Madureira já demonstrou taticamente no campeonato até aqui. Até porque ao longo do jogo o Daniel Neri vai ter N contextos, N possibilidades e pode ir mexendo nas peças desse tabuleiro. Pensando no Madureira no ataque, é um time com muita qualidade no chute de fora da área, principalmente com o Lindoso e com o Marcelo, que eu já citei aqui. São caras de muita qualidade, que estão acostumados a dominar o meio-campo e que chutam, principalmente o Marcelo, na primeira oportunidade. Clareou, chuta pro gol. Ah, tá longe, é improvável. O Marcelo não quer saber disso. Ele arrisca, ele chuta, melhor dizendo. Então o Botafogo precisa reforçar não só a sua linha defensiva, para evitar os ataques do Madureira, mas os volantes precisam ocupar esses espaços na intermediária, dando essa proteção, porque se o Marcelo conseguir um drible, clarear, ele vai finalizar. O time do Madureira tem um centroavante que se movimenta muito, o Renato Henrique. Isso, é claro, taticamente é muito bom para o Daniel Neri, porque ele pode sair da área para dar infiltração ou aos pontas ou ao próprio Marcelo, ele pode ajudar a dar número um pouco mais aberto para dar volume de jogo em algum quadrante do campo. Então o Madureira ganha movimentação com isso, ajuda a enganar a marcação adversária, obviamente,
mas em alguns lances falta o centroavante dentro da área. Então, é a questão da balança do Madureira perceber dentro do jogo que está valendo mais a pena para o desenho que a partida está apresentando. Até porque o Madureira sabe explorar bem a bola aérea. E aí, para isso, o Renato precisa estar lá dentro, se movimentando menos. E o Madureira consegue jogar com 4 caras abertos, em alguns contextos. Repito, contra os grandes, o Madureira é mais cauteloso. Então, dificilmente vai ter 4 caras abertos. Os 2 laterais e os 2 pontas cruzando bolas na área para o centroavante. Deve ser um time com uma característica um pouco diferente, mas de forma geral é o desenho do Madureira, com o Hugo Cabral e o Minho abertos, cada um pelo seu lado. O Minho já é titular desde o início, mas o Hugo Cabral ganhou a posição ao longo do estadual, nas 2 últimas rodadas, e a eles se somam os 2 laterais que eu já disse aqui que são ofensivos, o Celcinho e o Evandro. Então você tem 4 caras abertos fazendo a bola chegar para o Renato, e aí, claro, ele precisa estar um pouco mais fixo. No jogo contra o Sampaio Corrêa, em casa, o Madureira, no desespero, perdendo o jogo, na reta final, danou a fazer cruzamento dentro da área. Essa é uma jogada forte do Madureira, mas que não é no desespero, não é nota única. Mas nesse jogo contra o Sampaio, na última rodada, meio de semana, esses cruzamentos se intensificaram pelo desespero de tentar ganhar o jogo em casa. E aí o Daniel Nega, inclusive, bota mais um cara dentro da área para fazer dupla com o Renato Henrique, e aí são 6 jogadores, né? 4 abertos e 2 dentro da área, buscando sempre a jogada aérea. E foi um sufoco. O Sampaio Corrêa escapou por muito pouco de tomar um gol assim e acabar sofrendo um empate, e aí, quem sabe, podia vir a virada. Mas o que o Madureira faz de melhor não é essa questão do jogo aéreo e nem é exatamente a questão do jogo aberto. É o bom uso do meio-campo. O Madureira consegue ter posse de bola e volume de jogo trabalhando a bola por dentro, com o Lindoso, que tem uma boa saída, com um bom passe, e com o Marcelo, que de volante, como era no Voltaço, virou um camisa 10 que rege o jogo, mas joga muito perto da área, sendo praticamente um quarto atacante. Essa presença dele perto da área é fundamental para essa questão do balanço ofensivo do time do Madureira. Bom, fiz uma análise positiva, trouxe vários pontos importantes que a defesa do Botafogo precisa ficar de olho, e você em casa está se perguntando, mas que análise positiva é essa se o Madureira está lá embaixo com o segundo pior ataque da competição? O Madureira cria, tem dificuldades na conversão dessas chances em gol. Para mim, 2 motivos. A insistência nos chutes de média e longa distância com o Marcelo. É uma qualidade importante dele, mas que talvez tenha sido excessiva nesse campeonato carioca até aqui. Acho que ele poderia chutar menos e tentar mais passes de qualidade, porque ele tem um bom passe para isso. E aí, chutando de longe, às vezes a qualidade da finalização não é tão grande. O outro é justamente a movimentação do Renato. Como eu falei, às vezes falta o camisa 9. Às vezes a bola chega dentro da área, falta o camisa 9. Ou seja, posse e volume não estão condizentes com a quantidade de gols marcados pelo Madureira. É isso, gente. Bom jogo. Valeu, Léo. O jogo de hoje será transmitido de várias maneiras, hein? Tem maneiras gratuitas para vocês assistirem. Band vai passar o jogo para todo o Brasil. Canal Gold no YouTube também para todo o Brasil e para boa parte do mundo, né? Quem quiser ver pela internet. Se você quiser ver pelo Premiere, também você poderá ver pelo Premiere, o canal a cabo do grupo. Rolleisers continua de fora das opções. Ele que, ao que tudo indica, vai mesmo sair do clube encarnado. O Botafogo prepara-se para pagar 10 milhões de euros às Águias, cobiçado também pelo Santos de Pedro Caixinha e o Palmeiras de Abel Ferreira. Rolleiser vai transferir-se para o Botafogo, o atual campeão brasileiro. Contratado o Estudiantes da Argentina por 9 milhões há um ano, sensivelmente. Rolleiser não tem espaço no Benfica e vai viajar para o Brasil na próxima segunda-feira. Vamos então projetar esse Benfica Moreirense. Saída de Rolleiser. Ele que não está outra vez hoje na lista de convocados. Sim, eu acho que era mais ou menos inevitável, não é? Acho que o Rolleiser é um caso que muitas vezes acontece de manifesto incompatibilidade, digamos assim, com o clube que foi. Ou seja, nada lhe correu bem, o que eu quero dizer basicamente é isto. Até começou bem, no sentido em que parecia destinado ali a uma posição que não era a dele, mas podia fazer coisas interessantes, e fez, no jogo na pré-época, e depois lesionou-se. E a partir do momento em que se lesionou, perdeu espaço, a equipa do Benfica também não foi um exemplo de estabilidade ao longo da época. A verdade é que saiu também o anterior treinador, entrou este novo, o Bruno Lage, que de resto até lhe deu uma oportunidade. A primeira decisão, assim mais visível, foi dar-lhe a titularidade. Parecia de facto que podia agarrar, não agarrou, e a verdade é que depois deixou-se levar, não por culpa dele, mas as circunstâncias, digamos assim, passou a ser uma espécie de bandeira de uma certa contestação ao Bruno Lage, não é? Porque é que
a Rolaiser não jogava mais e ninguém percebia bem porque é que se dizia isso, porque na verdade, sempre que ele jogava... Usar a expressão eu ia mais longe, na verdade, eu ainda não percebi em que posição joga o Rolaiser, porque falava-se que era um extremo, eu acho que não tem velocidade para ser extremo. Um 8 não era manifestamente, mas acho que até poderia ser, enfim, um bocadinho na esteira do Enzo Pérez, de boa memória, que também era um extremo e que acabou um dos melhores 8, ainda hoje joga e bem no River Plate, mas a verdade é que eu era daqueles que achava que o Rolaiser tinha, até porque tinha um bom toque de bola, tinha agressividade para se ter, pelo menos que podia ser uma belíssima aquisição, não foi. E a verdade é que se for verdade, passo o pleonasmo, que o Benfica ali não passe por 10 milhões de euros, creio que pagou 8, portanto ainda não só paga os ordenados, como ainda ganha alguma coisa. Portanto, sendo assim, acho que é um bom negócio. E sairá com um pouco mais, Francisco, do que 500 minutos com a camisola do Benfica. Chegou a imaginar-se que num cenário hipotético de saída de Di Maria, Rolaiser até pudesse assumir esse lugar. Isso nunca aconteceu no Benfica. Sim, nunca aconteceu por várias razões. Muitas delas o Nuno já apontou. Eu acho que houve aqui uma mistura entre, por um lado, falta de aposta no geral, da estrutura do Benfica. É verdade que esta aposta inicial de Bruno Lage, mas depois não houve continuidade. E não houve continuidade por duas razões, na minha opinião. Não houve continuidade porque ele também não demonstrou ser o jogador perfeito de substituição de algum destes jogadores titulares. E também não houve continuidade nessa aposta porque não houve intenção de dar continuidade a essa aposta. Percebeu-se ao longo do tempo que Bruno Lage não confiava nele e, portanto, só havia uma solução que era deixá-lo sair neste mercado, porque não fazia sentido nenhum continuar com um jogador que o Benfica não conta, ao contrário, por exemplo, do Prestiani, que foi tema na conferência, em que Bruno Lage disse que há um plano para Prestiani e resta saber qual é. E é mais novo, não é? 3 ou 4 anos mais novo. Em relação ao Rolaiser, o plano era ele ir embora. Eu sou o Fabiano Bandeira e aqui no meu canal muito Botafogo de futebol e regatas. O Glorioso segue trabalhando para reforçar o elenco, visando a sequência de 2025 e as próximas temporadas, já que quer fechar contratos longos com ótimos jogadores. Neste vídeo, em mais um conteúdo robusto, volto a falar sobre Rolaiser, Santiago Rodrigues, falo também sobre Natan Fernandes, do Grêmio, e o cargo de treinador no Fogão, que enfrenta hoje às 16 horas o Madureira pelo Campeonato Carioca em Cariacica, no Espírito Santo. Pois é, galera, ontem vimos no noticiário que Botafogo e Benfica se acertaram para que o argentino Rolaiser jogue no Fogão. Acontece que até o momento da gravação deste vídeo, o ponta, que também joga por dentro no meio-campo, não assinou qualquer vínculo com o Botafogo. John Textor estava no Oriente Médio, voltou ontem em longa viagem para os Estados Unidos e só daria o aval para a concretização de negociações do Botafogo com os jogadores após a chegada à casa dele. Então, até o momento da gravação deste vídeo, nenhum indício de assinatura de Rolaiser com o Botafogo. E tem uma outra situação extremamente importante. John Textor quer contar com Santiago Rodrigues, do New York City. Outros clubes estão chegando, tentando a contratação do uruguaio de 25 anos. Só que o Botafogo também quer o Santiago Rodrigues. O Rolaiser atua como um extremo pelo lado direito, que vem para dentro com qualidade, conduzindo a bola no 1 contra 1, busca passes, busca finalização. Jogador de muita qualidade. Também pode jogar na meia central, pode iniciar um jogo como um camisa 10. O Santiago Rodrigues vem da extrema esquerda para dentro também no 1 contra 1, buscando passes, finalizações. São jogadores que atuam em extremidades diferentes. Um vem da direita para dentro, outro vem da esquerda para dentro, mas os dois podem atuar também na posição do meia central. O Santiago Rodrigues também pode iniciar uma partida como um meia central. Só que, no momento, galera, o Botafogo não vai trazer o Santiago e o Rolaiser. Fabiano, se um joga na direita e o outro joga na esquerda, por que não trazer os dois? O Botafogo deve desembolsar, se comprar de fato o Rolaiser junto ao Benfica, mais de 10 milhões de euros. 24 anos, daqui a pouco está com 25. O Santiago, 11 milhões de euros, mais bônus, podem chegar a 4 milhões de euros. Juntando tudo, o Botafogo pode ter que pagar 15 milhões de euros ao New York City. Juntando os dois, arredondando,
cerca de 25 milhões de euros. 24 anos, Roleiser, 25 anos, o Santiago Rodrigues. Então, não é apenas a posição que é observada. A idade também característica poder de revenda. O Botafogo pode trazer um jogador de 24 ou 25 anos e, por outro lado, muito provavelmente, vai gastar uma grana num jogador mais jovem para que atue aqui, dê resultado esportivo e depois seja vendido com bem mais tranquilidade do que um jogador que daqui a pouco vai estar com 27, 28 anos. O grande mercado não observa, não paga aquilo que o jogador vale pela qualidade que tem por conta da idade. John Textor chegou aos Estados Unidos, vai tentar, então, trazer o Santiago Rodrigues, chama a atenção de outros clubes no mercado. O New York City não faz jogo fácil. Se não conseguir trazer o Santiago Rodrigues, o Roleiser deve ser jogador do Fogão. Por enquanto, a situação está dessa forma, pessoal. Futebol é uma loucura, eu sempre falo por aqui. Fabiano, beleza, e o Botafogo vai pagar cerca de 10 milhões de dólares para tirar o Natan Fernandes, 19 anos, do Grêmio? Pois é, acabei de falar. 19 anos, pode ficar aqui 2, 3 anos e ainda vai estar muito jovem e bem mais maduro para ser revendido para a Europa ou para um mercado que pague muito bem ao Botafogo e ao jogador. O Grêmio, com algumas dificuldades, a torcida está dividida, porque o Natan Fernandes surgiu com um grande potencial, pela idade também oscilou, tem torcedor reclamando da venda dele para o Botafogo, tem torcedor comemorando, é um jogador que eu gosto. Me surpreendi com a notícia, quando soube que o Botafogo estava pertinho de trazer o Natan Fernandes, porque é um jogador que eu observo já há algum tempo. Eu tenho um TikTok, tem um tempo também que eu não faço conteúdo por lá e vou voltar. Em janeiro de 2024, eu fiz vídeo sobre o Natan Fernandes, falando sobre o potencial do atleta, analisando taticamente um belo gol do Natan Fernandes pelo Grêmio, vindo da esquerda para dentro também, jogador de muita qualidade, titular da Seleção Brasileira Sub-20, com o Jair, zagueiro que está chegando ao Fogão também, titular da Seleção Brasileira Sub-20. Então, o Natan é um jogador de muito potencial. O Botafogo enxerga, a Eagle enxerga também, que ele pode ser comprado por 10 milhões de dólares e ser revendido por muito mais. O Cuiabano, quando saiu, gerou a mesma polêmica lá no Grêmio. Muitos comemorando, muitos reclamando. O Cuiabano é extremamente importante aqui para o Botafogo. Jogou muito, inclusive, na última partida contra o Nova Iguaçu, mas foi importante em Libertadores, Campeonato Brasileiro, campeão da América, campeão nacional. E o Botafogo ainda tenta contratar o Mosqueira junto ao Red Bull Bragantino para dar profundidade ao elenco. Jogador de força, velocidade, 23 anos, podendo crescer muito. São movimentos diferentes do Botafogo, que tem um scout trabalhando bastante. Galera, treinador, estamos precisando. Ontem o Grupo Globo soltou que John Textor entrevistou 12 profissionais. As entrevistas acabaram, pessoal, e eu dizia para vocês, tem nome que não está saindo na mídia. Se ele entrevistou 12, realmente, vários nomes não saíram na mídia. O Botafogo se aproxima de um novo treinador. A proposta deve ser enviada a qualquer momento. Se já não foi, a ideia é fechar agora o mais rápido possível. O Botafogo teve paciência até aqui. O John Textor trabalhou bastante para que encontrasse o melhor nome. E agora a ideia é acelerar o processo para que o treinador chegue logo e os reforços cheguem logo também. Lembrando que teremos reforços agora na primeira janela e teremos certamente jogadores competentes na segunda janela, que é a do Super Mundial, e ainda teremos uma outra janela no futebol brasileiro em 2025. Torcer para dar tudo certo. Falando em dar tudo certo, hoje eu espero que o Botafogo faça uma gestão de carga muito boa no jogo com Madureira, que jogadores importantes ganhem tempo para treinar, trabalhem bem a musculatura, porque quarta-feira tem um jogo contra o Flamengo pelo Campeonato Carioca. Campeonato Carioca vale ou não vale? Tem taça, a gente quer ganhar, mas vale bem menos que outros. Só que eu quero ganhar do rival. Falei ontem aqui, e o Botafogo não tem só um rival no Rio de Janeiro. O Botafogo tem 3 rivais. Flamengo, Fluminense e Vasco. Quero sempre ganhar deles. Validade. Botafogo e Flamengo, Botafogo e Fluminense, Botafogo e Vasco. Quero sempre ganhar deles. Espero que hoje o Botafogo ganhe do Madureira, mesmo com um time misto, mesmo com um time reserva, e vá muito forte para vencer o Flamengo, trabalhar bem na quarta-feira às 21h30 no Maracanã, se preparando para a Recopa Sul-Americana, dia 20 de fevereiro. Ainda dá tempo de fazer uma preparação legal.
20 de fevereiro, Racing Botafogo em Avejaneda, Argentina. 27 de fevereiro, Botafogo e Racing, Newton Santos, Rio de Janeiro. Véspera de Carnaval. Vamos levantar uma taça internacional em casa? Vamos, a terceira em poucos meses. Libertadores, Brasileirão, Recopa Sul-Americana. Então, Botafogo ganhando títulos, Brasileiro em casa, Recopa também. Fizemos do mais monumental a nossa casa também contra o Galo na final da Libertadores em 2024. Vamos para cima, torcer muito para dar tudo certo. Que o Botafogo siga trabalhando e traga grandes reforços, galera. Beleza? E, Fabiano, há possibilidade de virem Roleiser e Santiago Rodrigues? No momento, não há essa possibilidade, mas eu espero que mudem a configuração das negociações e que os dois venham, ou até mesmo um dos dois, e o Bitelo, por exemplo, também seria bem legal. É impressionante que mesmo depois de uma vitória, como foi o caso do Botafogo contra o Bangu, a sensação de todo mundo é que o Botafogo perdeu. E por que a gente está com essa sensação de derrota? O Botafogo venceu o Bangu por 1-0 num jogo extremamente indigesto, digamos assim, para a torcida do Botafogo. E aquilo que já vinha sendo comentado por muita gente, com questões a respeito de planejamento do Botafogo, ficou muito evidente ontem no jogo contra o Bangu, quando a gente viu, pelo menos uma hora antes do apito inicial do juiz, a escalação do Botafogo com força total para enfrentar o poderosíssimo Nova Iguaçu em Bangu, às 9h45 de uma quinta-feira. Causa espécie em todo mundo, primeiramente, assim, já era uma opinião quase que unânime entre os torcedores, que os jogadores principais do Botafogo precisam ser dosados. A gente não está falando aqui para entrar com o time todo reserva, não se trata disso. Mas é uma premissa básica hoje em dia, no futebol atual, principalmente com tanta tecnologia, com tanta informação, com tanta ciência aplicada no futebol hoje em dia, que uma das coisas mais importantes para que você consiga obter sucesso numa temporada, principalmente uma temporada longa, como é a temporada brasileira, é você fazer exatamente a dosagem de carga dos jogadores. E o que a gente viu ontem em Bangu foi o absurdo dos absurdos. O Botafogo jogou sua terceira partida em 8 dias. Eu vou repetir. O Botafogo jogou sua terceira partida em 8 dias com o elenco principal, que voltou de férias há mais ou menos 2 semanas, sendo que foi a última equipe do ano de 2024 a entrar de férias, obviamente por causa do nosso calendário. O Botafogo se reapresentou bem depois dos seus adversários. Como se não bastasse o Botafogo ter se apresentado bem depois dos seus adversários, nem todos os jogadores se apresentaram juntos. O Botafogo perdeu praticamente metade do elenco, então a gente está disputando o Campeonato Carioca, disputou a Supercopa do Brasil com um elenco extremamente reduzido, complementado com jogadores do Sub-23 e com um sujeito à beira de campo que a gente precisa dizer que a função dele ali é técnico. Mas o que a gente entende, pelo menos o que a gente se acostumou a ver como técnico, o Leiria é uma piada de mau gosto. No mínimo, uma piada de mau gosto, porque beira o desleixo. Ficou flagrante no jogo de quinta-feira à noite contra o Bangu que o Botafogo, nesse momento, no que diz respeito ao seu produto principal, a sua atividade fim, está completamente desgovernado. Eu pergunto a você, aí que está me assistindo nesse momento, será que o departamento financeiro do Botafogo está sendo gerido, está sendo tratado da mesma maneira que o departamento de futebol do Botafogo está sendo tratado? Será que o marketing do Botafogo está sendo tratado do mesmo jeito? Será que todos os setores, né, da SAF do Botafogo estão sendo administrados, estão sendo geridos da mesma maneira, com o mesmo approach? Será que a gente tem... Quem será o Carlos Leiria do departamento financeiro? Quem será o Carlos Leiria do marketing do Botafogo? Quem será o Carlos Leiria do jurídico do Botafogo? Será que a gente tem leirias no Botafogo? Fica aqui minha primeira indagação. Porque se tiver, aí a gente está num buraco muito mais profundo do que a gente imagina estar. Mas eu tenho motivos para acreditar que não. Eu tenho motivo para acreditar que essas diversas áreas que eu mencionei aqui estão, digamos assim, em boas mãos. O que realça ainda mais o tamanho do problema que se tornou o futebol do Botafogo. A administração do futebol do Botafogo. A principal atividade do clube, a atividade fim. A atividade aquela que foi
justamente vendida, né, para o John Textor, quando ele veio aqui procurar o Botafogo e quando o Tairo, por exemplo, foi procurar o John Textor. A atividade fim do Botafogo está sendo tratada com completo desleixo, pelo menos nesse começo de ano, algo que se repete porque 2024 já foi assim. E a gente tem um contexto completamente diferente de 2025, porque o Botafogo, esse ano, defende os títulos de campeão brasileiro e campeão da Taça Libertadores da América. E por causa disso, isso tem implicações no nosso calendário, que não pode ser tratado da mesma maneira que foi tratado em 2024, quando a gente não estava defendendo título nenhum e não tinha outras obrigações. Tem uma coisa interessante que eu trago da minha mãe, que me ensinou isso, tá? Na verdade, ela não me ensinou, é um relato assim da nossa família. A minha mãe diz que quando ela era criança, ela era sempre, obviamente, isso em outros tempos, né? Ela precisava sempre desfilar no 7 de setembro na escola dela. Ela fazia aquela parada militar, né? Cívico-militar, que o pessoal costuma dizer, que eu acho uma cafonagem danada, mas enfim, respeito quem gosta, mas eu acho muito cafona. E a minha mãe, ela tinha uma dificuldade muito grande em acompanhar o ritmo das outras crianças marchando, porque as outras crianças tinham que marchar, né? Veja bem, né? Botavam crianças na escola para marchar. E a minha avó, né? A minha bisavó, na verdade, era muito puxa-saco da minha mãe. Minha mãe fala isso rindo, né? E minha bisavó via que estavam todas as crianças marchando de uma maneira, né, igualzinha, e só minha mãe marchando diferente de todo mundo. E a minha bisavó olhava para minha mãe e falava assim: só aquela ali que está certa. É mais ou menos a maneira como o Textor lida com o calendário do futebol brasileiro, mais ou menos como ele lida com o futebol brasileiro. Vocês já me viram aqui fazendo críticas extremamente contundentes a tudo que diz respeito à organização do futebol brasileiro, à CBF, à imprensa jornalista, à imprensa esportiva brasileira, e principalmente a maneira como o nosso calendário é bizarramente feito, e não é feito para privilegiar o produto, não é feito para privilegiar o futebol, é feito para privilegiar somente o interesse financeiro de quem comanda o futebol do Brasil. E a gente sabe disso. Mas dito isso, você precisa entender que mesmo com toda a desorganização, você precisa conseguir administrar bem o seu time, precisa administrar bem os seus ativos, os seus investimentos, para mitigar os efeitos de um calendário tão vil que a gente tem nesse país. Uma das maneiras que você tem de mitigar os efeitos é cuidando bem, pelo menos, daqueles investimentos que você tem ali. Jogadores como, por exemplo, o Arthur, que foi trazido para o Botafogo pelo valor de 10 milhões de euros, em que pese o fato de não ter havido nenhuma transação monetária, digamos assim, não teve o dinheiro ali na mesa do Zenit e o Arthur vindo para o Botafogo, foi uma troca pelo Luiz Henrique, todo mundo sabe como é que isso se deu, e o Wendel também está vindo nas mesmas condições. Mas aí, quando você tem um sujeito na beira do campo que coloca em campo um investimento de 10 milhões de euros no campo do Bangu, naquele estado do gramado horroroso, num jogo que não vale rigorosamente nada, para um campeonato que não vale rigorosamente nada, você arrisca perder esse jogador, você está arriscando o seu dinheiro, você está arriscando o seu investimento. Você está perdendo dinheiro. O que aconteceu? O Arthur machucou. Vamos torcer para ele ficar o mínimo de tempo possível fora dos gramados, mas se ele se machucou e essa contusão fizer com que ele perca a Recopa, os confrontos contra o Racing, perder a Recopa significa também perder dinheiro, assim como significou perder 18 milhões de reais para o Flamengo na final da Supercopa. Eu pergunto para o Textor, o Botafogo, a Eagle, está em condições de perder dinheiro? Está em condições de perder receita? Porque o que a gente está vendo, nesse exato momento, é um desperdício de recursos. A pessoa que está hoje comandando o futebol do Botafogo, que está ali na beira das 4 linhas, tá? Essa pessoa é qualificada para, mesmo que interinamente, estar ali comandando aquelas pessoas. Qual é a qualificação dele?
O que ele pode chegar para o Marlon Freitas? O que esse cara pode chegar para o elenco campeão da América e campeão brasileiro e contribuir para que eles sejam jogadores melhores, para que o Botafogo seja um time melhor dentro de campo? É uma pergunta genuína. Porque se ele não pode contribuir, por que nós o temos no clube? Quanto custa o Leiria? O custo Leiria, nesse momento, precisa ser calculado. Porque o prejuízo que o Leiria está causando, estando à beira do gramado no Botafogo, é muito grande. E já passou, está caminhando para os 25 milhões de dólares, 25 milhões de reais, talvez bata nos 30 milhões de reais. Se você juntar as premiações da Supercopa e da Recopa, caso o Botafogo perca a Recopa para o Racing. E o time, por exemplo, percebeu isso e sente isso. A torcida, por exemplo, percebeu isso e sente isso. Quando o dono do clube diz que a temporada só começa em março e abril e não começa, ela começa sim em janeiro, em fevereiro. Quando você diz isso, Textor, para a sua torcida, para a torcida do Botafogo, você está dizendo para essa torcida, não vá ao estádio, fique em casa. Sabe quem perde receita? O Botafogo. Sabe quando a gente pôs 40 mil pessoas na Argentina na final da Libertadores? Sabe quantas pessoas vão para a Argentina para a disputa da Recopa contra o Racing? Eu duvido que o Botafogo consiga colocar pelo menos 2.000 pessoas na Argentina contra o Racing. Porque está todo mundo desmobilizado, porque o dono do time disse que ele não se importa. Que para ele isso não tem valor. Que para ele não faz a menor diferença, porque ele está apenas preocupado com o que vai começar, com o que vai acontecer a partir de março. Depois, não reclamem do calendário brasileiro, que não tem tempo para treinar, que não tem tempo para preparar o time, não tem tempo para que a comissão técnica consiga colocar os jogadores no nível físico, no nível tático, no nível técnico, inclusive anímico, num bom nível de competição, de competitividade, para brigar por títulos. Porque simplesmente o Botafogo optou por rasgar os meses de janeiro e agora fevereiro, que também já está comprometido. Foi uma opção do Botafogo. E agora o pior de tudo é o seguinte: o Leiria, a gente sabe, né, o que ele não é capaz de entregar. Quando o Textor diz que não se importa com o que vai acontecer no Campeonato Carioca, que o primeiro trimestre para ele não tem valor, que o que interessa é a partir de março, isso não está coadunando com a atitude do técnico que está ali agora, na beira do campo. Porque para ele representa uma Libertadores da América. Conseguir bons resultados com o Botafogo, utilizando os ativos do Botafogo, os jogadores do Botafogo, para conseguir resultados que, segundo o próprio dono do clube, não interessa em nada. O Carioca não interessa em nada. Nem a Supercopa, nem a Recopa. Mas para ele vale. Para ele, Leiria vale muito, vale uma Libertadores. Sabe por quê? Porque o Leiria sabe que a chance dele de decolar na carreira dele como técnico é tentando conseguir alguns números com o Botafogo. O Leiria precisa muito mais do Botafogo nesse momento do que o Botafogo precisa do Leiria. E ele está utilizando o Botafogo para seu proveito pessoal, privado. Porque quando o Leiria consegue, por exemplo, colocar o Botafogo no G4, se o Leiria conseguir colocar o Botafogo nas semifinais na Taça Guanabara, isso vai entrar para o currículo dele e é isso que ele vai vender para o mercado. Porque no Botafogo a gente sabe que ele não vai ter futuro. E o Leiria falou uma coisa no final do jogo ontem, na entrevista, depois do jogo contra o Nova Iguaçu, que ele fala que as informações que ele recebeu do núcleo de saúde e performance do Botafogo o ampararam a escalar o time que ele resolveu escalar contra o Nova Iguaçu. Eu pergunto a vocês, quem é a pessoa responsável pela coordenação entre os departamentos relacionados do Botafogo? Por exemplo, saúde, performance e futebol. Quem é que faz essa ponte?
O que está acontecendo no Botafogo, nesse exato momento, é alarmante. O perfil do técnico que o Textor está procurando nesse momento, uma das prerrogativas dele era que ele conseguisse ter um bom relacionamento e, quiçá, inclusive, até um pouco mais de controle sobre esse técnico. O que, se for o caso do Roberto Mantini, seria uma baita de uma contradição, porque você não controla o Roberto Mantini, você negocia com o Roberto Mantini. Mas você não consegue controlar nem o Leiria, quiçá o Roberto Mantini, quiçá Tite. Você não controla ninguém. A situação é alarmante, repito, é alarmante. A gente viu ontem contra o Nova Iguaçu, a gente viu no jogo contra o Nova Iguaçu, um sintoma, e talvez o sintoma mais grave do que está acontecendo de errado nesse começo de ano do Botafogo. Ninguém está cobrando aqui resultado no Campeonato Carioca. Eu, por exemplo, não estou cobrando resultado nenhum no Campeonato Carioca. Eu concordo, inclusive, com o Brownie. O Brownie falou que a melhor colocação para o Botafogo teria sido o nono lugar no Campeonato Carioca. Para quê? Para que você não precisa disputar nada, nem Taça Rio, nem Taça Guanabara, e você pega esse tempo para fazer a preparação da equipe. Eu tendo a concordar com ele. Tem gente que acha que se o Botafogo entrou no campeonato, tem que brigar pelo campeonato, tem que ser campeão, tem que brigar por tudo. Eu respeito, eu discordo, mas respeito. Só que nesse momento a gente não sabe nem para onde a gente está indo. O dono do clube fala uma coisa e o técnico quer outra. O Leiria quer ser campeão carioca. O Leiria vai fazer de tudo para ser campeão carioca. Inclusive pegar os jogadores do Botafogo com 2 semanas de trabalho depois das férias e colocar para jogar em 3 jogos consecutivos em 8 dias. Mesmo que isso custe a contusão, a perda de jogadores que são extremamente importantes no elenco que já está extremamente reduzido para um clube que está tendo imensas dificuldades em conseguir contratar. E quando consegue contratar, são contratações muito mais com caráter de aposta do que realmente contratações que a gente pode olhar e dizer o seguinte: cara, esse cara aqui vai resolver o problema. O melhor exemplo foi a negociação recente com Santiago Rodrigues e a negociação com o Juan. O Botafogo entende, o scout do Botafogo entende, e o pessoal do futebol do Botafogo entende, que pagar 8 milhões de euros no Juan é um excelente investimento, em que pese o fato dele ser jovem, e que pagar talvez 15 milhões de dólares num jogador como Santiago Rodrigues é caro. Eu não sou qualificado para dizer se esse raciocínio está certo ou não está. A única coisa que eu posso dizer é que, nesse momento, tudo no Botafogo é contraditório. Tudo no Botafogo leva a crer que a gente não sabe para onde a gente está indo. Tudo no Botafogo leva a crer que as decisões estão sendo tomadas de maneira aleatórias. E quando elas são bem tomadas. Que o Textor vá privilegiar o Lyon, isso é até esperado. Até pelas questões graves, as circunstâncias graves, políticas e financeiras que o Lyon está envolvido nesse momento. E a saúde do Lyon importa sim para o Botafogo. O Lyon forte significa também o Botafogo mais forte, porque o grupo Eagle fica mais forte. Todo mundo deveria entender isso como uma premissa básica. Mas isso não significa que você precise abandonar um para poder privilegiar o outro. Que tipo de organização é essa? Que tipo de holding é essa? Que você depende diretamente da presença do dono para que a coisa possa andar. Quem são as pessoas de confiança do Textor no Botafogo que não conseguem sequer gerir o Carlos Leiria? Por que o Botafogo, nesse momento, está tão descontrolado, tão desgovernado na sua atividade fim, atividade principal, que é o futebol? A gente ainda tem o mês praticamente todo de fevereiro para conseguir reverter uma situação que vai se demonstrando cada vez mais caótica. Eu quero só lembrar vocês que no dia 16 de dezembro de 2024, o Botafogo soltava aquela nota oficial para dizer que não havia recebido nenhuma proposta oficial pelo Arthur Jorge e que ele continuava sendo funcionário do clube. Nessa data,
o Botafogo já sabia que não teria mais técnico. Nessa data, o Arthur Jorge já era carta fora do baralho. A decisão de não brigar por ele já havia sido tomada sim. O Botafogo sabia que já estava sem técnico a partir dali. O juiz apitou o final na derrota do Botafogo para o Pachuca, no Intercontinental. O Botafogo, naquele momento ali, já sabia que não tinha mais técnico. São 2 meses. A gente pode chegar no dia 16 de fevereiro, completando 2 meses sem uma comissão técnica no Botafogo, preparando a equipe para uma temporada que promete ser muito longa e que a gente vai disputar uma coisa que vai ser um privilégio de apenas pouquíssimos clubes no Brasil, como é o caso de Palmeiras, Flamengo, Fluminense e Botafogo, que vai ser a disputa do Mundial da FIFA. E a gente sequer hoje tem um time titular minimamente confiável que a gente possa dizer que a gente pode, inclusive, levar com a barriga até junho, quando acontece aquela janela de transferências antes do Mundial. É muito preocupante. A situação do Botafogo é muito preocupante. Demais. E a gente precisa de respostas rápidas e que sejam respostas boas, respostas contundentes, definitivas, para toda essa barafunda que está acontecendo nos meses de dezembro, janeiro e fevereiro no Botafogo. Tomara que eles sejam capazes de emular aquilo que aconteceu no ano de 2024, pelo menos no final do ano de 2024, quando a gente se sagrou campeão brasileiro e campeão da Libertadores. Mas o que está sendo feito nesse momento nos leva a crer que o ano pode ser muito mais complicado do que as nossas vontades, expectativas e desejos estão gritando nesse momento. Então é isso, pessoal, fico por aqui, obrigado pela moral de sempre. Ó, antes de sair, não se esqueça de curtir o vídeo, comentar, compartilhar, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber avisos de cada conteúdo que pingar aqui no canal do Fogão, tá? A área de membros, 4 planos, 15, 3, 5, valores de todos os tipos diferentes. Você pode ajudar bastante o canal a manter a gente vivo aqui no YouTube e fazer um bom serviço para vocês todos os dias. Fico por aqui, daqui a pouco tem jogão, mais tarde tem pós-jogo, se vai ser um vídeo, vai ser uma live, não sei, mas tem pós-jogo, ative o sininho para receber o aviso quando começar a live ou entrar o vídeo. E até o próximo vídeo.